Mas a gente espera. Certo. Vamos esperar a Raíssa voltar, então. Pronto, ela voltou e falou que tá conseguindo ver. Beleza. Deixa eu só pegar o material aqui, porque... Consegue ver esse PDF aí, Felipe? Tá travado, eu acho, o PDF. Mas dá para ver? Na sua tela compartilhada? É, o PDF. Não, só o GeoGebra. E agora? Vocês Não, estão também. conseguindo ver? Ah, senhor, calma aí. Aí, agora sim. Acho que agora foi. Certo, então vamos lá. A aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o cálculo de volume. A gente vai sair um pouco da geometria plana, onde a gente estuda a geometria 2D, que seria no plano, e a gente vai abordar agora, dar uma introduçãozinha, um começo na disciplina de geometria espacial, né? Então a gente vai aplicar tudo que a gente aprendeu desde o começo das aulas, a gente vai usar tudo agora numa geometria no espaço, no 3D. A gente vai passar um pouquinho rápido, mas não se preocupa, a gente vai tentar ser bem didático nessa parte, mas vocês irão estudar isso mais para frente no ensino médio. Os sólidos que a gente vai estudar hoje vai ser o prisma, eu já vi que está errada a palavra aqui, o paralelepípedo, o cubo e a pirâmide. Depois a gente vai mandar esse material para vocês no Moodle e lá no grupo. Então vamos lá. O primeiro sólido que eu vou mostrar para vocês hoje é o prisma. Existe 3 tipos de prisma. Existe o prisma reto, o oblíquo e o regular. Eu vou fazer aqui para vocês, para a gente poder compreender o que é um prisma na prática. A tela do GeoGebra está aparecendo normal para vocês? Acho que sim, né? Pra mim já tá normal. Certo. É a Rayane, a Giovana e a Raíssa sim também. Beleza. Então, primeiramente, a gente vai escolher a base do prisma, desse sólido. Vamos pegar a base que a gente é mais usual para a gente, que seria um quadrilátero, ou, que todo mundo fala, um quadrado. Certo? A gente sabe que para ser um quadrado, os ângulos da base aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, tem que ser ângulos congruentes, né? Eu vou fazer só um, mas o resto, aqui é o ângulo D, eu acho que não está dando para ver o ponto D, porque está bem ruim a letra, está bem apagada, mas aqui é o ângulo D, o ângulo C também teria 90 graus, o ângulo A também, e o ângulo B também, para ser um quadrado, ou seja, tem que ter os 4 ângulos congruentes, e a medida desses lados aqui, tá vendo? Cada lado do quadrado tem a mesma medida, então isso é um quadrado. E a gente vai usar esse quadrado para formar a base do nosso sólido, dentro da geometria espacial. Então, deixa eu fazer aqui o sólido. Aqui é só para construir, tá, gente? Essa reta aqui para suporte.
acho que travou o negócio. Onde tava dando tudo certo, agora travando tudo aqui. Calma aí, gente, calma aí. Pronto. Deixa eu crescer um pouco ele. Deixa eu tirar essa reta daqui para não atrapalhar a visualização de vocês. Pronto. Ó, note que se a gente olhar de assim, de cima desse polígono, a gente tem um quadrado. A gente tá vendo que aqui tá rosa essa cor, então a gente tem a base superior, e se a gente olhar de baixo tem a base inferior. E aqui, tá vendo a altura? Isso daqui, ele é um prisma. Tá dando ruído. Ele é um prisma. O prisma, ele tem algumas partes importantes que a gente precisa estar atento, né? Primeiro, tá vendo esse segmento de reta aqui, que ele sai do ponto D, aqui tá o ponto D, e vai até o ponto H? Eu vou até trocar de cor para vocês poderem enxergar um pouquinho melhor. Vou colocar, sei lá, um verde. Tá vendo esse segmento, ó, aqui, que sai do ponto D até o ponto H? Esse segmento aqui é chamado de aresta, certo? Ele é a aresta da face lateral. E aqui também tem, ó, outra aresta. Então é importante vocês visualizar, ó, aqui tem outra, só que eu não vou trocar de cor, tá? Aí aqui tem outra. Então, essas segmentos de retas que estão em verde claro são chamadas de aresta desse sólido. Já esse segmento de reta aqui em cima, que faz parte da base, vou trocar de cor também, coloquei amarelo. Esse segmento de reta aqui, que está pertencendo à base, se a gente olhar de cima, ele é chamado de aresta da base. Então, a gente tem as arestas das laterais, tem as arestas da base, e aqui também tem a aresta aqui embaixo, tá? Que seria a aresta da base, só que da base inferior. E aqui seria a aresta da base superior. Então, eu vou trocar aqui a base de cor, para vocês destacar o que é uma base. Deixa eu ver se eu consigo girar aqui. Certo, então, a gente tem essa parte de cima, podemos dizer que... Entrou gente aqui. Podemos dizer que essa tampa da parte de cima se chama base superior, essa parte de baixo se chama base inferior, e a gente, por último, a gente tem essas faces laterais, que são as faces do nosso prisma. E esses pontos aqui, ó, o ponto A, ponto B, ponto F, deixa eu ver se dá para girar um pouquinho aqui, diminui. Aí o ponto G e H, eles são chamados de vértice do prisma. Se a gente abrir esse prisma, a gente teria mais ou menos isso, a planificação dele. Deixa eu só tirar o prisma daqui, poder enxergar. Tá vendo? E se a gente botar ele para fechar, você vai ver que a planificação vai dar um prisma. Tá fazendo barulho, né? Certo. Acho que esqueci alguma parte dos elementos. Mostrei para vocês as arestas laterais, que são essas arestas aqui. Mostrei para vocês as arestas da base, as faces laterais, os vértices e a base de um polígono. Então, esses são os elementos importantes de um prisma que vocês vão estudar. Você quer falar alguma coisa, Felipe? Não, estou prosseguindo aqui, falando com o Laterport. Certo. Vocês conseguiram entender? Raíssa, Railane, Giovana e o Laerte. O Laerte, o que eu estava explicando é assim, a gente saiu da geometria plana e agora a gente foi para a geometria espacial. Então, tudo que a gente aprendeu até o começo do cursinho, sobre geometria plana, a gente vai usar aqui. Primeiro, para a gente montar um prisma, a gente precisa fazer uma base. Nesse caso, eu escolhi a base que é um quadrado, que a gente sabe que para ser um quadrado precisa ter os 4 lados congruentes, ou seja, iguais, e os ângulos da base precisam ser, do quadrado também precisam ser congruentes, ou seja, 90 graus.
Beleza, eu fiz a base, tá vendo que tem uma altura? Aí o que eu estava mostrando para as meninas? Esses segmentos aqui, ó, que sai do ponto C aqui e vai até o ponto G, que é esse segmento verde, eles são chamados de arestas das faces ou das laterais. Esse segmento amarelo aqui, ele é chamado de aresta da base. E aqui embaixo também temos a aresta da base inferior. Então a gente tem a base na parte de cima e a parte de baixo. Então a gente tem duas bases. E esses lados aqui do nosso prisma, eles são chamados de faces ou laterais. E os pontos são chamados de vértice desse prisma. Então é importante vocês terem em mente todos esses elementos de um prisma. Outra coisa importante é que esse prisma, ele forma esse segmento de reta aqui. Se a gente passar uma reta por esse ponto, quer ver? Ele forma um ângulo de 90 graus, essa reta. E quando isso acontece, quando as faces formam um ângulo de 90 graus com esse plano, que é esse chão cinza aqui, dizemos que esse prisma ele é reto. Tá vendo aqui, ó? Eu tracei uma reta, e essa reta ela vai formar um ângulo de 90 graus com esse plano. E quando isso acontece, esse prisma é chamado de prisma reto. E outra coisa importante é dar um nome para esse prisma. Então, ele é um prisma reto, só que ele tem mais um nome ainda. E esse nome depende da base. No caso, a nossa base ela tem 4 lados, certo? É um quadrado. Então, o nome desse prisma seria um prisma reto quadrangular, certo? Então, se a gente pegasse, por exemplo, outro exemplo aqui, vou fazer bem rápido, só para vocês perceberem que não muda muita coisa, para a gente poder ir para os outros prismas. Porque colocar a presença é foda, hein, Felipe? Eu tiro o eixo no começo, porque a gente não precisa do eixo. O eixo no plano cartesiano é para a gente poder trabalhar com coordenadas. E como a gente está estudando só com figuras, então não é muito interessante. Bom, eu vou fazer um prisma para vocês, que a base dele vai ser um triângulo. Vocês sabem me dizer, chutar, qual seria o nome desse prisma? Lembra que o nome do prisma ele é dado de acordo com a base. Ó, fiz a base, é um triângulo. Agora eu vou desenhar o prisma. Ó, tá vendo o prisma aqui? A gente tem aqui ó, a aresta lateral. Vou trocar ela para laranja. E a gente tem a aresta da base, vou trocar para verde, da base superior, e vou trocar a aresta da base inferior para verde também. Então, beleza. Tudo aquilo que eu falei para vocês, ó. A aresta lateral, a aresta da base superior e da base inferior. Aí a gente tem a base aqui embaixo e tem a base aqui em cima. E a gente tem as faces. A gente tem uma face desse lado aqui. Se a gente girar, a gente tem outra face. E aqui tem outra face. Então, ele tem 3 faces laterais. Aí, se a gente contar a base, 1, 2. Então, tem uma face aqui em cima. Aí, uma face aqui embaixo, né? Se a gente girar aqui de cabeça para baixo, tem uma. E mais 3 laterais. Então, a gente tem 5 faces. Então, se, por exemplo, cair uma pergunta, qual o prisma que que possui 5 faces? Aí, vocês têm que lembrar que é um prisma que ele tem a base um triângulo. Eu já ia dar o nome do prisma para vocês, mas vou adiantar, já que ninguém me respondeu no chat aqui. O nome desse prisma é prisma reto retangular. Por quê? Porque ele forma um ângulo, se a gente passar uma reta por uma dessas arestas aqui, essa reta ela vai fazer 90 graus com o plano, e a base desse prisma é um triângulo, então o nome dele é prisma reto triangular. Então, se cair uma pergunta para vocês perguntando, qual o nome do prisma que possui 5 faces? Então, vocês vão lembrar que é o prisma triangular. Por quê? Porque ele tem 2 bases mais 3 laterais. Então, seriam 5 faces. O outro exemplo que eu dei para vocês do quadrado, ele seria um prisma que tem o quê? Ele tem 2 bases, a base de cima e a base de baixo, mais 4 laterais. Então, seria um prisma formado por 6 faces. Certo? Até aqui vocês conseguiram compreender? Se não, responde aí no chat que eu volto. É importante vocês entenderem, porque a gente vai estudar o cubo, vai estudar paralelepípedo, vai estudar pirâmide. Então, é muito importante que vocês entendam essa parte.
A Raíssa disse que entendeu. Railine, Rayane, Giovana, Laerte. É, na verdade, Giuseppe, né? É Giuseppe o nome dele? É O dela, né? Giuseppe, o Ou dele. Giuseppe disse que acha que sim. Qual parte você não tem muita certeza que não compreendeu? Me fala aí. Enquanto ele vai mandando aí, eu vou apresentar o outro prisma. Eu apresentei o prisma reto para vocês. Aqui tem a observação. Tá vendo esse prisma aqui, ó? A base tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. E a gente sabe que um polígono que é formado por 5 lados, ele é chamado de pentágono. Então, o nome desse polígono aqui, tá vendo que a gente passa uma reta e forma um ângulo de 90 graus. Então, o nome desse prisma é prisma reto pentagonal, porque ele é formado, tem uma base de 5 lados. Mas aí é só vocês dar uma lidinha aqui. Deixa eu ver. Não é porque eu demorei para entrar e não acompanhei muito, mas acho que entendi um pouquinho. Ah, tudo bem, eu vou recapitular, porque agora a gente vai ver o prisma regular. Lembra que a gente estudou quando que um polígono é regular? Um polígono é regular quando os ângulos são congruentes e todos os seus lados têm a mesma medida. O prisma regular que a gente mais usou nas últimas aulas foi o hexágono, que é aquele polígono que tem 6 lados. E todos os lados são iguais. Deixa eu trocar aqui. Eu acho que vocês vão lembrar. Então, aqui, ó, tem 6 lados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E todos têm a mesma medida. Como eu faço para aumentar o volume? Então, para aumentar o volume, você pode... A gente tem o sólido assim, certo? Você pode tanto crescer a largura dele, tipo as laterais, ou você pode expandir, aumentar a altura. E isso, conforme você muda o formato do sólido, você altera o volume. Então, ele pode tanto aumentar esse volume ou diminuir. Mas a gente pode estudar mais para frente. Certo? Consegui tirar essa dúvida, José? Beleza. Certo. Eu fiz aqui a base no hexágono, né? Então, automaticamente, o que eu posso dizer? Se a base desse polígono, perdão, polígono não, desse prisma é um hexágono, então o meu hexágono ele vai ter o nome de prisma hexagonal, porque ele tem 6 lados. E será que vocês conseguem adivinhar quantas faces vai ter esse prisma? Me respondem se vocês conseguem. Se vocês têm uma noção de quantas faces vai dar o prisma que eu vou desenhar. Assim, vou fazendo. Oi? Alguém concorda com a Giovana? Ou discorda? Raíssa, Railane. Railine, quer dizer. Giuseppe. Alguém concorda com a Giovana? Ou acha que ela está certa? Quantas faces esse prisma vai ter quando o Fernando criar ele? Bom, isso mesmo, a Giovana está certa. Eu vi aqui que o Giuseppe concordou, a Raíssa também. Tá bom, Giovana, pode sair, não tem problema. Eu vou deixar a aula gravada, tá? E a gente tem um encontro na quarta-feira, se você quiser participar de manhã também. Eita, gente. Vou fazer o prisma. Esconder.
Calma aí que eu só estou tirando essa reta aqui para vocês poderem ver. Calma aí. Pronto. Certo, então vocês responderam que ele teria 8 faces, né? Então a gente tem a face da base de baixo uma, a face da base de cima duas, e tem a lateral. São 6 laterais, porque a gente tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então realmente dá 8 faces. Certo? E vocês acertaram. Então esse polígono tem 8 faces. Esse seria o prisma reto, o prisma regular. Ele é reto porque a aresta das laterais forma um ângulo de 90 graus com o plano, e todos os lados da base têm a mesma medida. Então, se eu fosse perguntar, qual a medida de uma das faces laterais, então é só você fazer, tá vendo que aqui é um retângulo? Deixa eu só trocar de cor para vocês visualizarem melhor. Aqui é um amarelo, pronto. Tá vendo que esse amarelo é um retângulo? Então, para a gente achar a área de um retângulo, a gente precisa fazer o quê? Base, a gente pode escolher a base menor ou a base maior. A gente faria base vezes altura. Aí a gente acharia a área desse retângulo. E se vocês quisessem achar a área lateral desse polígono, que é a soma de todas as laterais, que são 6, era só você achar essa área aqui e multiplicar por 6, certo? Aí vocês teriam a área lateral desse prisma. A área da base, depois o Felipe vai explicar para vocês como é que vocês acham a área de um hexágono. É bem fácil que a gente trabalha com triângulo. O outro caso de prisma que eu queria mostrar para vocês, ele é bem legalzinho, mas não... Vamos lá. Deixa eu ver... Vou pegar um heptágono não, um pentágono que a gente usa também, que é 5 lados, né? E vou fazer esse prisma aqui. Pronto. Tá vendo que esse prisma ele é meio torto? E quando isso acontece, a gente chama esse prisma de prisma oblíquo, ou seja, quando a aresta da base, se a gente passar uma reta aqui passando por I, vai dar uma reta assim, ó, quer ver? Pronto. Tá vendo que a reta, ela forma um ângulo de 90 graus com o plano, certo? Ela tá reta. Só que o polígono, ele tá inclinado. E quando isso acontece, quando as arestas do prisma não formam um ângulo de 90 graus, o nome desse prisma é prisma oblíquo pentagonal. Por quê? Porque as arestas elas não formam um ângulo de 90 graus, então é oblíquo, e a base é um polígono de 5 lados, e a gente sabe que um polígono de 5 lados é um pentágono, certo? Então, só adiantando uma coisa aqui para vocês, se a gente fosse calcular a altura desse prisma, como ele está inclinado, a gente meio que iria fazer isso daqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, forma um triângulo? Deixa eu ver se eu consigo formar um polígono aqui, para vocês poderem visualizar. Vocês vão usar um pouquinho isso. Pronto, ó. Tá vendo que essa inclinação aqui, ó, forma esse triângulo aqui? Deixa eu ver se eu consigo colocar de outra cor. Forma um triângulo. Então, aqui vai ter um ângulo de inclinação, e a gente vai poder usar as relações trigonométricas que a gente estudou na aula anterior, para poder achar esses lados aqui. No caso, essa altura aqui, ó, a distância do ponto I até o ponto L, seria a altura do prisma que ele teria em pé. Certo? Então, a gente ia usar as relações trigonométricas aqui. E, decorrentemente, o teorema de Pitágoras que vocês gostam bastante.
Ficou alguma dúvida em relação ao prisma oblíquo? Porque eu apresentei o prisma reto para vocês, que é quando ele está reto, com as arestas laterais estão retas com o plano. O nome do polígono ele é dado de acordo com a base. Então, se a base for um triângulo, ele é triangular. Ele é regular se as medidas de todos os lados da base forem congruentes, ou seja, iguais. E ele é oblíquo se ele tiver essa inclinação aqui. Ó. Toda vez que você vê um prisma torto, a grosso modo dizendo, já pode caracterizar ele como um prisma oblíquo. Certo? A Rayane não teve dúvida. Deixa eu ver. Certo, eu falei do prisma reto, regular, oblíquo. Tá vendo aqui? Ele é torto. Ó. E esse prisma aqui, a base dele é um triângulo. Então, ele é um prisma oblíquo triangular. Isso daqui o Felipe vai passar para vocês. É assim que escreve? Oblíquo. Isso mesmo, o José. Oblíquo. Certinho. Isso daqui o Felipe vai passar para vocês depois. O paralelepípedo. Deixa eu ver, a gente tem mais 8 minutos. O paralelepípedo, ele nada mais é do que um prisma também. Só que ele é um caso específico de prisma. Então, quando a gente fala de um paralelepípedo, a base do paralelepípedo automaticamente é um paralelogramo. Se vocês não lembram o que é um paralelogramo, que a gente estudou, não tem problema. O que é um paralelogramo? É um polígono que possui 4 lados e satisfaz algumas propriedades que vocês podem dar uma olhadinha no caderno. Mas, resumindo, seria um prisma que tem a base, que é um retângulo, um quadrado e um losango, que são todos polígonos de 4 lados. Aqui, ó, a gente tem aqui a base é um retângulo, aqui é um quadrado e aqui provavelmente é um losango. Provavelmente não, deve ser, né, Felipe? Visualmente eu não consigo dizer, mas parece que é um losango. Se você olhar assim, eu considero ele como um quadrado só, né? Eu também, né, mas... se satisfazer Vamos imaginar que pode ser um losango e um quadrado, vai. Se satisfazer as propriedades dos losangos, das diagonais, então poderia ser um losango, mas a gente tem aquele caso, né, que se eu não me engano, acho que todo... Eu nunca lembro de cabeça, gente, então não tem problema. Todo retângulo é quadrado, só que nem... Todo quadrado é losango. Isso. E nem todo losango é quadrado. Então, se aqui pode ser um losango e pode ser um quadrado ao mesmo tempo. Beleza. Essa daqui é a parte mais importante que eu vou introduzir com vocês, mas provavelmente não vai dar tempo, mas o Felipe vai abordar com vocês na próxima aula, é calcular a área lateral de um prisma. Lembra que eu expliquei para vocês? Tá vendo que aqui ó, é um retângulo? Aqui a base é a A, essa parte de baixo aqui, ó. E aqui essa parte, como que eu posso dizer? Essa aresta aqui, ela tem medida C. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui no GeoGebra. Seria muito bom se desse para fazer uma caixa, né? Certo, eu vou desenhar a base, eu vou fazer a base tentando fazer um retângulo. E um retângulo é um paralelogramo, então automaticamente isso. Eu vou fazer a base e aqui, ó. Tá parecendo um quadrado, mas não, porque a medida desse daqui é menor do que esse daqui, um pouco. Então é um retângulo. Agora eu vou fazer uma diagonal aqui. Adoro esses looks. Eu acho que tá dando prisma em outro negócio. Deixa eu traçar essa reta de outro lado. Vocês estão me ouvindo? Ficou bem mudo. Felipe? Rayane, Raíssa, vocês estão me ouvindo? Ah, beleza. Aqui tá tão mudo que parece que caiu a internet aqui em casa. Calma aí que eu fiz um negócio
negócio todo errado aqui, não tá saindo do plano. Mais gente. Deixa eu ver se eu consigo traçar outra reta aqui para ajudar. Pronto, agora foi. Agora eu vou tirar essas retas aqui. Note, tá vendo que a gente pode passar uma reta passando por FC e ela forma um ângulo de 90 graus? Então, automaticamente, isso daqui é um prisma reto e a base dele é um retângulo. Então, a gente pode chamar ele de prisma reto retangular, que é um retângulo, ou a gente pode chamar pelo nome específico dele, que é um paralelepípedo, certo? Então, vou tirar aqui essas retas. Então, aqui a gente tem um paralelepípedo. Eu acho que alguém mandou uma mensagem aqui. Certo, um paralelepípedo. Aí eu vou trocar aqui a cor para a gente poder falar bem rápido. Eita, minha voz está o quê? Voltou, José? Minha voz está melhor agora? Vocês estão me ouvindo? Certo. O que eu queria mostrar para vocês? Ó. Tá vendo essa aresta da base aqui verde? Ela tem uma medida. A aresta lateral, que é essa aresta vermelha, ela tem outra medida. E essa aresta aqui azul, ela tem outra medida, que é aqui a aresta 1 da base e a aresta 2 da base. Então, para a gente achar a área lateral desse paralelepípedo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar a área desse retângulo aqui, que a gente calcularia o quê? Base vezes altura, acharia esse retângulo. Essa área aqui desse retângulo aqui é a mesma área desse retângulo aqui, ó. Eles têm a mesma medida. Um é oposto ao outro. Então, a gente poderia fazer o quê? Acha a área desse retângulo, multiplica por 2, a gente teria os dois lados. Aí a gente acharia a área desse retângulo maiorzão aqui e multiplicaria por 2, porque a gente tem ele aqui e tem ele aqui desse outro lado. Então, para a gente achar a área lateral, que seria o perímetro que rodeia esse paralelepípedo, é só achar a área desse retângulo, multiplicar por 2, achar a área desse retângulo, multiplicar por 2. Ou seja, deixa eu ver se eu consigo fazer a planificação aqui, para mostrar mais ou menos o que eu queria dizer para vocês. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo trocar de cor também, para ficar melhor. Vou colocar de... Pronto. Esses polígonos aqui que eu troquei a cor, que esses amarelos e laranjas, são as laterais do paralelepípedo, certo? Eles são as laterais. Esses dois laranjas, eles têm a mesma área. Então, se você achar a área de um e multiplicar por 2, você vai achar os dois ao mesmo tempo. E essa face lateral aqui amarela, ela tem a mesma área dessa daqui. Então, se você quiser achar a área desse daqui e multiplicar por 2, você vai achar os dois ao mesmo tempo. Ó. Vocês vão ver que eles são as laterais. Deixa eu colocar de um jeito. Eles são as laterais do paralelepípedo. Então, para achar a área lateral, basta você achar a área do retângulo laranja, multiplicar por 2, aí você vai achar os dois laranjas, e achar a área do retângulo amarelo e multiplicar por 2. Aí você soma tudo e você terá a área lateral. Nada mais é o que está escrito aqui, tá, gente? Quer ver, ó? Área lateral, você vai pegar A vezes B. A vezes B por quê? Na verdade, A vezes C, acho que isso aqui, deixa eu ver. BC, aqui deveria ser AC, tá? A gente tem um A aqui e tem um C aqui, então seria A vezes C, que é base vezes altura. Aí você tem duas vezes isso, porque é esse lado aqui, o outro lado, mais B vezes C, que é esse retângulo aqui maior, certo? Aí, então você multiplicaria por 2 e teria a área lateral. Aí nada mais é do que a área lateral é 2 vezes A mais B vezes C.
Mas eu expliquei um pouco correndo porque nossa aula já acabou praticamente, mas o Felipe vai retornar essa parte, tá? O importante é que vocês tenham em mente tudo isso daqui que eu falei, porque vai ajudar vocês a entender os próximos conteúdos que a gente vai abordar na próxima aula, que é o cubo e a pirâmide, tá bom? Felipe, você quer falar alguma coisa? É só referente aos exercícios. A gente colocou o exercício no Moodle, só que é referente a esta parte, a parte um. Só que o que a gente vai fazer na quarta-feira de resolução de exercício não é sobre essa aula de hoje. Até porque a gente precisa recapitular algumas coisas que a gente já passou. Então, se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer, mas se vocês não quiserem fazer nesse momento, não tem problema, porque o que a gente vai resolver quarta-feira vai ser os exercícios da aula 7, tá bom? Isso que é sobre triângulo retângulo e as razões trigonométricas, tá bom? Isso mesmo. Eu combinei com a Raíssa e a Railane, a gente iria fazer na quarta-feira às 8 horas da manhã. Então todos que estão aqui estão convidados para participar com a gente, tá bom? Aí você já pode ir para outra aula. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, gente. Tchau, tchau e boas aulas aí. Até quarta. Tchau, tchau. Deixa eu parar de gravar isso daqui.